Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à parte prática do nosso curso, na qual a gente vai abordar os exercícios para membros inferiores. E hoje eu estou aqui com a Raíssa Rafaeli, que é minha aluna há mais de 4 anos, é ex-atleta do fisiculturismo e atualmente é nutricionista e trabalha comigo em outros projetos como o Muscle Science. E aí, galera, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse curso e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E como não podia ser diferente, nós vamos começar pelo básico dos básicos, né? O exercício que é tido como o melhor exercício para membros inferiores pela grande maioria dos praticantes, que é o agachamento. O agachamento é aquele exercício, né, no qual a pessoa agacha e que envolve aí membros inferiores, com foco nos extensores do quadril, né, no quadríceps e nos glúteos. E existem algumas formas de se realizar esse exercício para enfatizar o quadríceps ou o glúteo. E ao contrário do que muitos imaginam, ele não é um exercício tão completo assim. Na verdade, o agachamento ele é um exercício que trabalha os vastos, né, os músculos do quadríceps, tirando aquele músculozinho aqui que faz aquele corte em V, que é o reto femoral, e, no caso, ele não trabalha os músculos posteriores de coxa. Tá? Então a galera acredita que ele é um exercício completo para membros inferiores, só que alguns músculos aí ficam de fora, como esses que eu acabei de citar. Bem, o exercício agachamento ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito com barra longa, pode ser feito no Smith, pode ser feito até numa máquina chamada Hack Machine, que é uma máquina que simula agachamento, mas também pode ser feito com peso corporal apenas, ou até mesmo com halteres. E eu vou demonstrar algumas formas de se realizar esse agachamento. Bem, a gente vai fazer aqui um aquecimento breve com ela, né? É muito importante lembrar que o agachamento, assim como o supino, ele é um exercício que começa pela fase excêntrica. Então ela vai tirar a barra do suporte, tá? Nesse exercício a gente pode usar aquela almofadinha, ela não gosta de usar, tá? Mas é para quem sente incômodo da barra apoiada sobre o trapézio, é legal usar a almofadinha. Então ela fez esse afastamento aí dos pés, que é uma adaptação que ela faz por uma falta de mobilidade. Mas o ideal, né, o mais comum, pode fazer no aquecimento, é fazer o agachamento com os pés mais ou menos ali alinhados com o quadril, tá? Bem, ela vai fazer aqui alguns aquecimentos, ela faz esse afastamento dos pés justamente porque ela tem um problema de mobilidade do tornozelo, e no caso, fazendo dessa forma, ela consegue fazer uma boa amplitude, né, ela consegue descer bem sem comprometer as curvaturas da coluna, que é uma limitação, ao meu ver, para a questão da amplitude de movimento, tá? A amplitude de movimento ela deve ser máxima dentro das possibilidades da pessoa, né? Desde que ela preserve essas curvaturas fisiológicas da coluna. Vocês estão, não dá para ver muito bem porque a câmera está posterior, né? Mas ela está olhando ao horizonte, então ela mantém ali a cabeça alinhada, a curvatura cervical também ali em posição anatômica durante o tempo todo. Pode botar lá a barra. Bem, como vocês viram, ele é um exercício que ele começa pela fase excêntrica, então ela tirou a barra do suporte, ela vai descer, e o ponto crítico no qual ela pode encontrar falha concêntrica, ou seja, onde a gente tem maior demanda muscular, é mais ou menos quando a coxa está paralela ao solo, né? Então, normalmente a pessoa vai falhar concentricamente nessa amplitude, e aí ela vai precisar de uma ajuda para subir. Né? Por isso que talvez nesse exercício, assim como eu falei para o supino, técnicas que envolvam a falha concêntrica propriamente dita devam ser evitadas. A não ser que você tenha um spotter para ajudar alguém que dê essa segurança para ela durante todo o movimento. Já já vou mostrar como se ajuda nesse movimento, tá? Mas pode subir. E aí existem algumas variações. Como eu disse, ela fez uma variação com a barra apoiada aqui sobre o trapézio, tá? Isso é o que a gente chama de high bar, é o agachamento com a barra alta. Ela pode fazer esse agachamento com a barra mais baixa, aqui ó, mais ou menos na linha das escápulas. Nesse caso, pode pegar a barra, você consegue botar ela aí? A gente tinha aquele probleminha de mobilidade um pouquinho mais baixo, isso. Ela não conseguiu botar tão baixo porque ela não tem uma boa mobilidade de ombro para isso, né? Mas ela conseguiu botar mais baixo que ela costuma fazer. Fazendo agachamento com a barra mais baixa, você tem o maior grau de inclinação, tá? De flexão do quadril. Então você tem ali o tronco ficando mais inclinado à frente e uma maior participação dos glúteos, tá?
Porque ela tem maior grau de flexão do quadril e um menor grau de flexão do joelho. Pode botar lá. Bem, então a gente viu, não foi uma low bar, porque a low bar ela fica aqui, só que a low bar ela exige uma mobilidade de ombro muito grande para que ela segure na barra, tá? E como ela não tem essa mobilidade, ela não está acostumada a fazer esse movimento dessa forma, ela não conseguiu botar a barra tão baixa. Para ela nem é legal ela fazer isso, por quê? Porque ela já tem uma dominância de quadril. Então existem dois tipos principais de pessoas em relação ao agachamento. As pessoas que jogam o quadril para frente, desce aqui, ó, que jogam o quadril para frente e descem com o joelho anteriorizando, tá? E descem com o tronco mais ereto, mais reto. E muitas vezes essas pessoas que concentram na coxa, elas reduzem a participação do glúteo no agachamento. Né? Tem algumas que apresentam até o que a gente chama de amnésia glútea. Eu, por acaso, sou o antônimo dela. Né? Eu sinto muito quadríceps e não sinto tanto glúteo, até porque eu tenho uma retificação na curvatura lombar, né? Eu tenho uma questão lombar ali de espondilolistese que me impede, né? E eu não sinto o glúteo trabalhar no agachamento. Ela praticamente só sente o glúteo trabalhar no agachamento, né? Porque ela tem essa pouca mobilidade do tornozelo e ela acaba jogando o quadril mais para trás. Então, no caso aí, para ela fazer a low bar, ela talvez tenha até isso intensificado, né? Então ela teria ali uma maior participação ainda dos glúteos fazendo com a barra baixa. A gente já tentou fazer com a barra pela frente, né? Pronto. Então, para ela, com a barra pela frente, o front squat, ela tem ali uma maior participação do quadríceps. Por quê? Porque ela desce com o tronco mais ereto. Não sei se vocês estão vendo, depois ela pode demonstrar de lado. Então vocês estão vendo que o tronco dela já desce bem mais ereto, né? O movimento fica muito mais no joelho do que no quadril. Então ela concentra aí a força no quadríceps. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que isso muda. Deixa eu pegar a barra aqui. Não, pode ficar aqui de lado. Fica aqui de lado. Então cuidado. Ué. Então vocês viram ali como é que ela inclinou pouco o tronco à frente, né? Mas vocês veem que já tem uma diferença entre o front squat, o agachamento pela frente, e o back squat, que é esse agachamento mesmo com a barra mais alta. Se ela descer ainda mais a barra, ó, deixa eu ver, consegue segurar aí? Vocês vão ver que ela vai inclinar o tronco mais ainda à frente. Por mais que ela faça nessa abdução aí dos pés, né, afastamento dos pés que ela está fazendo, que é maior, para justamente priorizar aí uma maior amplitude de movimento para ela. Pronto, pode botar a barra lá no suporte. Então nós vimos aí algumas variações, como o front squat, que é aquele no qual ela desce com a barra à frente, tá? Que é o agachamento no qual a gente acaba descendo com um tronco mais ereto. Então a gente tem menor grau de flexão do quadril e maior grau de flexo-extensão do joelho. E isso faz com que esse seja um agachamento que pega glúteo e quadríceps, mas ele foca mais no quadríceps. Lembrando que quadríceps é exceto o reto femoral, que é aquele músculo do corte em V aqui de cima, tá? Joguei a barra para trás, eu tenho já uma maior participação do glúteo, tá? No caso dela, ela tem dominância de glúteo com a barra por trás. Tem gente que ainda continua apresentando dominância de quadríceps, mesmo jogando a barra para trás, tá? Que é aquele pessoal que eu falei que tem amnésia glútea. Jogou a barra mais baixa ainda, você tem maior grau de flexão do quadril, você joga o quadril mais para trás e você acaba tendo uma menor participação da articulação do joelho. Nesse caso, o low bar, né, a barra baixa, a barra aqui no meio das escápulas, ela acaba sendo uma variação do agachamento que vai trabalhar com foco um pouquinho maior no glúteo. Uma outra questão que a gente tem que levar em mente é a questão da amplitude de movimento, tá? Quando a gente agacha completo, pode fazer um agachamento completo, passando da paralela, pode fazer em movimento isso. Então quando a gente passa da paralela, a gente faz um agachamento ali que vai além dos 90 graus de flexão do joelho, a gente tem um trabalho completo
do quadríceps, do glúteo, dos músculos abdutores do quadril e dos músculos adutores do quadril, né? Os que fazem lá, que a gente trabalha na cadeira abdutora e na cadeira adutora. Se a gente fizer uma redução nessa amplitude, né? Então se a gente fizer uma parada aqui em 90 graus para voltar, né? Não fazendo a parada mesmo, fazendo continuamente, mas limitando a esses 90 graus de flexão de joelho, a gente tem um direcionamento do estímulo para o quadríceps. Então tem até um estudo que mostra que agachando completo você tem uma hipertrofia de cerca de 7% do glúteo e cerca de 4% do quadríceps. Quando você agacha parcial, até 90, pode parar, você tem aí um foco na hipertrofia do quadríceps, que continua hipertrofiando 4%, enquanto o glúteo praticamente não hipertrofia. Então a gente pode usar variações de amplitude no agachamento para focar no quadríceps. E existe uma variação que é muito questionada do agachamento, né? Mas que eu gosto de usar porque, né, apesar dela ser condenada por grande parte dos profissionais, porque ela gera uma força de cisalhamento, uma força de estresse no joelho, ele não é um exercício, essa variação não é uma variação que vai induzir a lesão necessariamente. Ela tem que ser aplicada com cautela, porque ela realmente gera uma sobrecarga no joelho. Porém, né, até conversando com grandes biomecânicos, com o Pietro Manarino, que é meu parceiro em outros projetos, que, na minha opinião, é um dos maiores ortopedistas que a gente tem no Brasil e no mundo, né, e que estuda justamente, é cirurgião de joelho, ele acha que é um estresse, mas é um estresse perfeitamente aplicável durante o treinamento, principalmente quando a gente fala em indivíduos avançados. E se a gente for pensar, a galera condena o cice, porém não condena a passada, enquanto a perna de trás da passada, né, ela reproduz mais ou menos o que o cice está fazendo, tá? Então o cice é uma variação, sim, muito interessante para se isolar o quadríceps. Por quê? Porque é uma variação monoarticular do agachamento. Então vamos mostrar como é que é. Existe até um equipamento que ele faz um apoio da panturrilha, né? Então ele meio que faz um movimento ele estabiliza a perna para que você faça esse movimento mais isolado no joelho, que sim, ele oferece até um maior risco do que o cice livre para o joelho. Mesmo assim, não é um exercício que deva ser condenado e abolido das academias. Só deve ser aplicado com cautela. Mas como é que é o cice que eu estou falando, que é o cice livre? É um movimento monoarticular. Na verdade, ele não é monoarticular porque você tem um movimento ali na articulação do tornozelo, né? Mas pensando em músculos da coxa e do quadril, a gente está fazendo um trabalho isolado para quadríceps. E nesse caso, nesse exercício, ao contrário do agachamento convencional, o reto femoral ele entra, né? Parece que o reto femoral ele acaba não participando dos exercícios que fazem extensão do joelho e do quadril simultaneamente. Por quê? Porque o reto femoral é um músculo que cruza tanto o joelho quanto o quadril, né? Então ele atua na flexão do quadril e na extensão do joelho. Quando a gente tem esse movimento nas duas articulações, a gente acaba não tendo um trabalho adequado desse reto femoral. E aí como é que a gente vai trabalhar o reto femoral? Numa cadeira extensora, numa nórdica reversa ou no cice, né? Então aqui o cice é um movimento que eu gosto muito de utilizar sem sobrecarga, tá? Eu gosto de trabalhar como uma forma de pré-ativação para pessoas que não sentem o quadríceps durante o agachamento, né? Ou como uma forma de pós-exaustão em termos de facilitar a logística na academia quando a extensora fica muito longe do leg press ou da gaiola do agachamento, né? Então é um exercício perfeitamente aplicável em indivíduos com um lastro de treinamento, né? Pessoas de nível intermediário a avançado, tá? Bem, acho que a gente falou aí já bastante das variações, da técnica. Vamos falar um pouquinho aí de erros comuns para depois a gente falar de alguns métodos que se aplicam aqui no agachamento e que eu gosto de usar com os meus alunos, com meus atletas. Então agora eu vou demonstrar algumas questões técnicas do agachamento para depois até entrar no que são os erros mais comumente cometidos nesse exercício, tá? Então o primeiro detalhe é que o agachamento começa em posição anatômica. Então ele começa com a pessoa de pé, olhando ao horizonte, né? E com os pés paralelos, mais ou menos na largura do quadril, tá? Então ajeita os pés, você anda com os pés assim para dentro normalmente.
Não, mas isso é sério. Se a pessoa tem uma tendência a ter as pontas dos pés um pouquinho para dentro, você não vai mandar ela fazer com as pontas dos pés para fora. Você vai mandar ela fazer mais ou menos na posição mais anatômica para ela. E olhando para o pé, eu lembrei de outro detalhe, que é o calçado durante o agachamento, que ele deve ser um calçado com pouco amortecimento e bastante estável. Tá? No caso, ela está aí com uma bota da Nike que é bastante estável, mas ainda tem um pouco de amortecimento, tá? Mas é um tênis melhor do que um tênis de corrida para fazer o agachamento. Então, a primeira coisa, vai parar ali numa posição que você normalmente para, né? Os pés mais ou menos na largura do quadril, as pontas dos pés. Se você está acostumado a parar com as pontas dos pés para fora, você vai pará-las com um pouquinho para fora, né? Paradas para frente, mesma coisa. E para dentro também você vai tentar manter ali, respeitar sua anatomia. Tá? Então, com os pés paralelos, está um pouquinho torto em relação ao outro, pelo menos aqui do meu, aquele que tem a questão da mobilidade. Né? Então, você vai fazer o agachamento até uma amplitude segura para você, a não sei que você tenha alguma limitação ortopédica, né? Mas você vai fazer o agachamento até a amplitude que você consegue preservar, principalmente a curvatura lombar. O olhar é sempre ao horizonte, então você vai estar sempre mantendo a cabeça alinhada, tá? A curvatura cervical mais ou menos ali neutra, e pode fazer dinamicamente. E você vai fazer o agachamento na amplitude adequada para você. Então isso é muito importante. A galera fala que tem que agachar lá embaixo, tem que botar a bunda no chão, e não é bem assim. A amplitude máxima é para quem consegue fazer amplitude máxima sem comprometer a técnica, tá? Então vamos virar agora de lado, rapidinho, para eles verem. Então, você vai descer até onde você consegue preservar as curvaturas, tá? A partir daí, desce mais um pouquinho para a galera ver, ó. Se ela descer mais, ó, como é que ela já retificou a lombar dela? Como é que não tem mais a curvatura lombar? Então, ela vai descer até mais ou menos essa altura aí, tá? Se ela descer mais, ela retifica a lombar, né? E compromete aí a técnica de execução, vai gerar uma sobrecarga maior na região lombar, que talvez não seja o objetivo. Um outro erro comum, já aproveitando que ela está de lado, é descer com o joelho para frente. Teve até uma época que a galera falava, não, o joelho não pode passar da ponta do pé. A galera passou a jogar o quadril muito para trás, né? O joelho pode passar da ponta do pé, né? Só não vai poder passar da ponta do pé alguém que tem um pé de 50, né? Então, assim, o pé grande talvez não vá o joelho passar da ponta do pé. Mas a pessoa normal, é normal que você, na amplitude completa, passe um pouquinho o joelho à ponta do pé. Você não pode jogar ele muito à frente. Ó, que nem ela está fazendo o agachamento todo em cima do joelho. Tá? Então ela está aqui, ó, jogando para frente. Também é um erro comum. Assim como jogar o quadril para trás, que foi o que ela mostrou antes. Tá? Ela tem uma tendência maior, até pelo tornozelo dela, pela questão da mobilidade do tornozelo, a jogar o quadril para trás. E até por isso, vai lá, agacha para eles verem. Até por isso, ela, durante muito tempo agachando dessa forma, desenvolveu bastante a musculatura paravertebral. Então, uma coisa até que a gente corre atrás hoje é dar uma atrofiada nessa musculatura lombar, porque é uma questão que ela prefere esteticamente. Ela não gosta dessa musculatura muito desenvolvida, como já foi uma época. Tá? Um outro erro comum, agora de frente, vamos lá, é o valgo dinâmico. Ali os pés aí, que é juntar os joelhos durante a descida. Esse é um erro comum, principalmente em mulheres, por causa da constituição estrutural dela. Né? Mulheres normalmente têm quadril mais largo e têm uma tendência maior a fazer esse valgo dinâmico, a desenvolver condromalácia e outros problemas relacionados a uma movimentação inadequada do joelho. Tá? Então, os erros mais comuns são esses aí. Uma outra questão importante que tem relação com essa questão da mobilidade também é o peso tá no calcanhar, então vira de lado aqui, tá? Então você vai concentrar o seu peso, né? A carga nos calcanhares, você não vai jogar a carga para a ponta do pé. Se ela jogar, por exemplo, o joelho para frente, ela vai automaticamente, né, jogar a carga para a ponta do pé e descolar o calcanhar. Tranquilo?
Então, esses são alguns dos erros mais comuns que a gente vê aí. Quando a gente trabalha com a barra nas costas, ainda tem alguns outros erros relacionados ao apoio da barra, à ativação da parte superior das costas, né? A pessoa fazer com o tronco muito curvado, fazer com o cotovelo muito para trás, né? São outras questões peculiares aí e que normalmente acontecem nesse exercício. Um outro erro comum também nos outros exercícios que envolvem membros inferiores, é o travamento da articulação do joelho. Inclusive, na internet, se vocês buscarem aí no leg press, no agachamento, existem uns acidentes bem feios relacionados a esse travamento articular, que é justamente a pessoa, entre uma repetição e outra, travar o joelho, né? Jogar o joelho para trás e relaxar a musculatura durante o movimento. Os acidentes, eles acontecem principalmente no leg press, né? E são acidentes horríveis. Então, para evitar esse acidente, para evitar esse problema, essa sobrecarga articular no joelho, a gente deve manter o joelho semiflexionado o tempo todo. Por mais que você chegue no final do movimento, até para não perder contração, né? Porque quando a gente faz esse travamento articular aqui, ó, a gente tem uma perda da contração, tanto do glúteo quanto do quadríceps, porque é a estrutura que segura nessa posição, né? Então, se você fizer o movimento todo sem estender completamente o joelho e sem estender completamente o quadril, você tem, né? Pode descer mais, não precisa nem parar tanto em cima, é só isso, é só não dar aquela travada, né? Então, ó, tá vendo? Ela está ali, por mais que ela esteja estendendo o joelho, ela está parando antes de travar a articulação, tá? E ela, além de proteger as articulações, ela mantém a tensão constante nos músculos que ela quer trabalhar. Então tem até um método que eu vou mostrar para vocês que se baseia nessa questão das repetições parciais e do trabalho contínuo. Existe até uma alternativa que alguns treinadores utilizam, que é usar um elástico aqui, ó, nessa região aqui do quadril, como se ela fizesse uma elevação pélvica junto com o agachamento. Por quê? Eu mantendo a tensão aqui, ela não tem um travamento articular no final, porque aqui ela continua tendo que fazer uma contração do glúteo, né, ativa para que o quadril não vá para trás. Então aqui tracionando, ó, eu mantenho uma tensão nessa amplitude que vai ajudar aí também a manter essa angulação aí que a gente está trabalhando. A gente está aqui agora num aparelho que se chama Hack Machine. A Hack Machine nada mais é do que um agachamento num aparelho, né? Então, qual a vantagem de se fazer um agachamento num aparelho como um Hack Machine ou como um Smith Press? Além da segurança, a praticidade, né? Então aqui a gente está trabalhando num movimento, vamos lá, vamos começar para o joelho? Está trabalhando num movimento similar ao do agachamento, tá? Mas que é controlado pelo aparelho, né? Então você tem um controle maior da técnica de execução. E você tem aí também um apoio das costas no suporte, né? Que traz uma certa comodidade e a segurança de, caso seja necessário, ela poder puxar a travinha ali, né? Então, assim como o Smith Press, o aparelho, ele te permite buscar cargas mais elevadas, trabalhar mais próximo da falha. Aqui, para ela trabalhar próximo da falha, é só ajudar ela aqui, ó, no carrinho que ela está empurrando, tá? Então, não preciso segurar ela pela cintura, não tem o risco dela ficar preso embaixo do aparelho, né? Não tem o risco de acidentes graves nesse aparelho. Então, ela consegue fazer uma progressão de cargas bem mais interessante nesse equipamento do que num peso livre, por exemplo, tá? Bem, além disso, o Hack Machine, nesse caso aqui, ele preserva a coluna mais alinhada, mais em posição anatômica, e a gente tem um movimento mais concentrado no joelho. Então, nesse caso, esse Hack Machine aqui, ele isola mais o quadríceps em detrimento dos glúteos. Existem outros Hack Machines, inclusive, que a gente já treinou, né, Raíssa? Por exemplo, da Hammer, que é um Hack Machine pendular. Então, quando você desce jogando mais o quadril, e aí você tem uma maior amplitude de trabalho para o glúteo. Então, essas Hack Machines, normalmente elas mimetizam, elas simulam a execução do agachamento, porém, existem algumas
particularidades dependendo da marca ou dependendo do modelo, né? Direcionando mais o estímulo para o quadríceps ou para o glúteo. Mas a vantagem, quase que exclusivamente, é da praticidade e da segurança que essa máquina nos dá para fazer uma progressão de cargas aí, né? Mais segura, vamos dizer assim. Então agora a gente vai ver alguns métodos que eu gosto de utilizar, que eu aplico inclusive nos treinos da Raíssa, tá? E que eu acho que se encaixam bem no agachamento, que normalmente é um exercício que é posto no início do treino, né? Então, como eu já disse, já falei até para o supino, esses exercícios que são postos no início do treino, eles normalmente não são associados, né? Eu não gosto de associar eles com técnicas que envolvam a falha, que envolvam uma fadiga limítrofe, porque essa fadiga acumulada pode comprometer os exercícios posteriores. Então tem algumas técnicas que eu utilizo aqui e algumas coisas que a gente precisa saber até para trazer segurança para o treino, né? Então vamos começar aí fazendo um aquecimento, assim como todos os exercícios, principalmente os básicos multiarticulares. Quando a gente vai começar, o ideal é que a gente faça progressivas para aquecer. Já é um método piramidal crescente, e é um método que pode ser aplicado a partir do nível iniciante, tá? Vamos lá. Como eu já disse, ela faz esse afastamento dos pés por causa da questão da mobilidade do tornozelo dela, tá? Nesse caso, ela fazendo esse afastamento, ela consegue ter uma maior amplitude e até ter um trabalho maior dos músculos adutores do quadril, tá? Vamos lá, vamos fazer umas 12 a 15. Então, uma coisa que é importante a gente relembrar é que o agachamento começa pela fase excêntrica, né? Você tira a barra do suporte e desce para depois subir. Então, se ela for falhar concentricamente, já mencionei para vocês que a falha é mais ou menos quando a coxa está paralela ao solo, tá? Então é ali que ela vai encontrar a falha. E aí a gente precisa ajudar ela, caso ela chegue perto da falha, ela chegue ali num número de repetições limite, esteja muito fadigada, a gente precisa ajudar. E aí, como é que a gente vai ajudar? A gente ajuda na barra, ajuda com a mão na cintura, ajuda, né, com as mãos nas mãos. Não, a gente tem que ajudar de uma forma que traga segurança. E caso o aluno, o atleta, perca completamente a força, a gente consiga erguê-lo junto com a barra para botar de volta no suporte, tá? Então o ideal, né, vamos fazer uma segunda de aquecimento, precisa aumentar o peso, é que o treinador ajude a tirar a barra do suporte, não ajudei, e esteja aqui o tempo todo. Primeira coisa, vai descer? Desce alinhada com o suporte do aparelho, tá? Porque qualquer coisa, se ela falhar completamente, ela agacha até encostar a barra ali e sai por baixo, tá? Mas o treinador ele deve estar aqui o tempo todo, trazendo segurança, tá? Por quê? Qualquer coisa, se ela falhar embaixo, você vai abraçar aqui, pegar no ombro e vai erguer. Junto. Se for muito, você vai colar mais o peito nas costas dela e vai subir o peso, né? Como se estivesse fazendo um agachamento frontal, tá bom? Se ela não está muito próximo da falha, a gente pode ajudar ela aqui, tá? Pode ajudar aqui, em alguns casos. Se for uma ajuda de dar um leve. Se a pessoa estiver fazendo um treino máximo, estiver fazendo um teste, né, estiver buscando a falha, o ideal é que você esteja atento, esteja aqui o tempo todo agachando com ela, tá? No caso dela, que é mulher, eu estou botando as mãos nos ombros. Se for, né, um casal, né, um parceiro de treino, né, uma parceira, não tiver nenhuma questão, você pode abraçar sobre o tórax, né? Fica mais seguro se você segurar botando a mão aqui mais ou menos no externo, né, ou aqui abaixo do peitoral, tá? Mas abraçar mesmo e envolver. Então você pode fazer aqui ou aqui, mas você precisa estar atento o tempo todo, porque realmente se ela falhar, ela falha embaixo. Ela não consegue erguer o peso para botá-lo de novo aí no suporte, ok? Então nós vimos aí as amplitudes, né, a amplitude na qual normalmente a falha acontece, e aí existem algumas estratégias que podem envolver essa questão ali da amplitude da falha, da fadiga naquela amplitude, que são as estratégias de repetições parciais, né? Já mostrei repetições forçadas, que é como a gente deve ajudar, né, o aluno, e as repetições parciais também podem ser estratégias para driblar essa amplitude crítica na qual a gente encontra a falha, tá? Então uma estratégia que eu gosto muito de utilizar com ela, vamos fazer com esse peso mesmo,
agachamento completo, depois quando chegar a próxima falha vai para parcial. Então, se ela não tem ninguém para ajudar e ela está com um pouco de receio ali de chegar à falha realmente, até porque se ela chegar à falha real, ela vai ficar presa embaixo da barra, ela pode fazer isso que a gente vai demonstrar agora. Então, vamos lá, pode agachando completo. Então, não vou entrar para ajudar, tá? Ela está agachando completo para ela. Isso aí. Quando chegar a fadiga limítrofe ali no final da amplitude, você vai entrar com aquelas amplitudes reduzidas em cima. Então, já mencionei para vocês quando eu estava falando da técnica de execução, que amplitudes restritas jogam o trabalho mais para o quadríceps, né? Então, se ela parar ali no meio do caminho, parar nos 90 graus de flexão de joelho, ela vai ter um direcionamento maior do exercício para o quadríceps em detrimento do glúteo, tá? Mas é uma maneira também de se reduzir ou se retirar do exercício a amplitude crítica na qual encontra a falha. Vamos lá, pode entrar na parcial em cima, ó. Isso. Ela já não está indo mais naquela amplitude que ela falharia, tá? Vocês estão vendo que o grau de flexão do quadril é menor, o do joelho ainda continua tendo uma boa flexo-extensão, né? Então o que ela fez? Ela fez o exercício até um limite de fadiga, na amplitude que ela consegue descer mais, e agora, quando ela viu ali que ia ficar ruim para ela descer muito, pode voltar lá, botar lá, vai. Quando ela viu que ia ficar complicado continuar descendo na amplitude completa, ela entrou com parciais. Então ela estava agachando completo, sentiu que ia complicar, passou a agachar parcial em cima, tá? E aí tem algumas pessoas que falam, mas hipertrofia menos, o bom é amplitude máxima, né? E a gente tem visto em alguns exercícios que isso não é uma verdade absoluta. Às vezes o trabalho com o músculo mais alongado, mesmo em repetições parciais, pode trazer benefícios. Por que aqui talvez a gente não veja vantagem, analisando a hipertrofia, de um parcial em cima para uma completa? Por quê? Porque você tira a amplitude, vamos lá, pode agachar, faz parcial primeiro, tá? Ó, parcial tá indo até aí, tá? Menos até. Ó, vai até aí e volta, tá? Então ela tira aquela amplitude crítica que ela ia falhar, vamos lá, vai lá embaixo, que ela falharia, e ainda fica com amplitude, pode subir, ela ainda fica com amplitude de travamento articular no final do movimento. Ó. Então ela tem ainda amplitude de descanso, mas ela tira a amplitude de maior demanda muscular. Como é que a gente pode usar essas repetições parciais para explorar essa questão? É até uma metodologia que a gente já viu para outros músculos, tá? É uma metodologia similar àquela do 21 adaptado. O que ela vai fazer então? Não vamos fazer, não precisa pegar a barra não. Vamos fazer amplitude parcial embaixo. Então ela vai ficar lá, ó, na amplitude crítica, sem aquelas amplitudes finais, que são amplitudes que a gente tem menor demanda para o quadríceps, menor demanda para o glúteo. E a gente está ali na amplitude crítica, onde tem a falha, insistindo nela, tá? Se ela fosse botar um peso, ela ia trabalhar com um peso menor do que ela consegue fazer no agachamento convencional. Por quê? Porque ela está ali sem descanso. Ela não tem aquelas amplitudes que ela trava a articulação e tem meio que dá uma respirada, né? Então estamos ali na crítica. Quando ela vê que vai ficar ruim, ela pode trabalhar na sua crítica, ela entra com as amplitudes que a gente chama de amplitude de descanso. Está indo até o final do movimento. Tá? Então começou embaixo, agora está no movimento completo, vai chegar um momento que vai fadigar e aí ela vai ficar na amplitude parcial em cima. Tá? Seria um 21 adaptado, mas você não vai se apegar a esses números exatos de repetições, como eu já disse, e vai trabalhando da amplitude mais difícil para a amplitude completa, para a amplitude mais fácil. Tá? Isso é uma alternativa também interessante para ser utilizada aqui, que também não vai envolver a falha, né, mas vai envolver a amplitude crítica, né, e vai envolver a exploração dessa amplitude crítica na qual a falha ocorre através desse trabalho ali, começando pela amplitude restrita embaixo. Tá, ok? É também um método para nível intermediário avançado e talvez seja uma alternativa interessante para fazer de pós-exaustão. No final do treino, já fiz lá os isolados, vou finalizar o trabalho, eu faço um trabalho até mesmo sem peso, só com peso corporal, até mesmo conjugado, né? Em B7, por exemplo, com uma cadeira extensora, com outro exercício isolado para glúteo ou isolado para posterior de coxa, né? Dá para você brincar aí com essa estratégia, principalmente pensando aí em levar o músculo ao limite, né? Chegar a um limite de fadiga aí sem trazer risco
para esse exercício, como seria se a gente tivesse com uma sobrecarga adicional. Então, uma outra estratégia que envolve essa amplitude que ocorre a falha, né, amplitude que a gente chama de amplitude crítica, seria o uso das pausas. Pausa entre a fase excêntrica e a concêntrica, que é justamente o carro-chefe da metodologia ponto zero do Sardinha. Então, quando a gente desce e faz um agachamento contínuo, sem pausa, vamos lá. Quando a gente desce e sobe, né, sem fazer uma pausa entre as fases, né, a gente está fazendo fase excêntrica, fase concêntrica, né? Então, quando a gente faz a fase excêntrica para menos de 3 segundos e já engata numa concêntrica sem intervalo, a gente tem um acúmulo de força elástica, né? O músculo, ele funciona como um elástico. Então, quando ele é alongado rapidamente, ele acumula uma força elástica que é aproveitada na subida, tá? Então, uma estratégia para aumentar a demanda muscular, para aumentar a demanda contrátil do músculo, minimizar esse componente elástico, é usar a pausa, tá? Então, a pausa, retoma o movimento. Pausa para 2, 3 segundos e retoma o movimento. Essa pausa minimiza esse componente elástico e exige mais do músculo propriamente dito, em termos de contração, de força contrátil. Então é uma estratégia utilizada tanto para a galera do powerlifting, a galera que quer ganhar força, porque quando a gente treina assim e depois faz o movimento continuamente, a gente tem a força que a gente já adquiriu, somada ao componente elástico, assim como é utilizado para hipertrofia, para aumentar o tempo de tensão, para aumentar essa demanda contrátil, que são questões que vão se relacionar à hipertrofia a longo prazo. Então a gente pode começar fazendo essa pausa que nem ela está fazendo, e quando sentir que ficou ruim ali para pausar e retomar o movimento, é sinal que ela já está chegando próximo à falha naquele ponto, ela pode entrar com movimentos contínuos, tá? Então seria mais ou menos um bisete de dificuldade. Então ela começa com pausas, e depois, mais ou menos o que a gente viu para agachamento parcial após agachamento completo. Começou com agachamento completo, ficou ruim, passa para o parcial. Aqui é a mesma coisa. Começou com pausa, ficou ruim de fazer a pausa, entra de volta com o componente elástico e consegue extrair mais algumas repetições ou mais muitas repetições dessa forma, depois de ter usado a pausa. Um método que dá muito certo aqui no agachamento é o cluster set. O cluster set é aquele método que visa priorizar a técnica, minimizar a fadiga, minimizar o acúmulo de metabólitos e isso tudo associado com alta carga. Então é um método que gera alta tensão mecânica e que você não pode estar fadigado para fazer esse método. Né? Então é um método que se encaixa muito bem após o momento de aquecimento. Então posso aquecer com agachamento sem peso, posso aquecer no próprio agachamento progressivo. A gente já aqueceu, já fez algumas demonstrações aqui, por isso que eu não vou fazer o aquecimento de novo, né? E aí a gente escolhe uma carga interessante, né? Normalmente uma carga acima de 80%. Seria aquela carga que você falharia em, no máximo, 8 repetições, então uma carga elevada, tá? E aí a gente vai associar essa carga com um alto volume. Então a meta dela hoje, com essa carga aí, tá um pouquinho leve para ela, trabalha mais pesado que isso, vocês talvez já tenham até visto nas redes sociais dela, ela trabalha com muito mais peso que isso, mas vamos assumir que a gente está trabalhando com uma carga ali acima de 80%. Então, uma carga de 85% que ela falharia em 6 repetições. Então, a gente vai em blocos de 3 repetições, tá? Então, a gente vai fazer ali metade das repetições que a gente conseguiria fazer até a falha. E de 3 em 3 repetições, né? Faz 3, bota o peso no suporte, espera 10 segundos, retoma o exercício. E de 3 em 3, a gente vai buscar 20 repetições. Lembrando que o cluster ele pode ser feito com diferentes configurações. A gente pode fazer cluster de repetições únicas, cluster de só fazer 2 blocos, tipo, ao invés de fazer uma série de 10, a gente faz 2 séries de 5, né? E aí pode fazer em blocos de 2, 3 repetições, das mais diversas formas. O interessante é justamente evitar que se chegue muito próximo à falha, mas trabalhar com uma alta carga, gerando uma alta tensão mecânica. Então vamos lá, Raíssa? Você ajuda para tirar do suporte? Não, né? Tranquilo. Lembrando que ela não gosta da almofada, mas para quem sente incômodo no apoio da barra, é perfeitamente aceitável que se utilize uma almofadinha aqui para proteger os ombros. Vamos lá? 1, 2
3, vai 4. 4. Botou lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4. Foi. Tá, vamos. Somou 9. Faltam 11. Tá bem tranquilo, né? Normalmente ela estaria fazendo essas 4 em 4, já chegando ali na quarta mais fadigadinha, né? Mas vamos assumir que ela está aí com uma carga elevada. Você escolhe 4 ou 5. Lembrando que faltam 11. 2, 3, 4, 5. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Faz logo a última. 6. Pronto, botou lá. E aí você pode, né, dependendo do nível de treinamento da sua aluna, o seu nível de treinamento, você pode aplicar, sei lá, 3, 4 séries de 20 nessa configuração, ou você pode assumir isso como um exercício treinado. Ela fez aqui 20 repetições, se fosse uma carga que ela falharia ali em 6 repetições, são pelo menos 3 séries, né? Então a gente pode aí contar em termos de volume como se fosse um exercício completo, feito para 3 séries, tá? Porém, como alunos avançados, muitas vezes a gente considera essas 20 repetições como uma só série e repete isso algumas vezes. Já fizemos isso algumas vezes, né? Somando 100 repetições no leg. Então, em alguns momentos aí a gente já fez algumas brincadeiras aí pesadas com esse tipo de recurso, né? Então, é um recurso interessante para protelar a fadiga, para se trabalhar com altas cargas, com segurança e priorizando a técnica. Já mostrei para outros exercícios, mas vocês percebem que normalmente eu falo desse método para ser aplicado no início do treino com exercícios básicos, multiarticulares, feitos com pesos livres. Mas, professor, eu não posso treinar isso do meio para o final do treino? Posso, justamente para evitar a fadiga. Já estou ali muito cansado, já sei que aquele treino ali, aquele exercício não vai render tanto, né? Mesmo que seja uma máquina, mesmo que seja um exercício isolado, eu posso trabalhar com esses blocos de repetições para minimizar a fadiga, até mesmo para recuperar ativamente. Vou fazer esse exercício aqui num cluster para meio que recuperar durante o exercício, para o outro exercício que eu vou fazer após, né, esse que eu estou aplicando o cluster, eu estar mais recuperado. Né? Então eu posso usar essa estratégia ali no meio do treino, ou eu posso usar até no final do treino. Né? É uma estratégia utilizada até na fase agora que a galera normalmente está depletado no pré-competição, né? Normalmente está ali uma restrição dietética muito acentuada, para não ter que reduzir a intensidade do treino, eles entram com esse tipo de recurso. Antigamente a galera reduzia o peso, fazia mais repetições, entrava com outras técnicas avançadas que hoje, em alguns casos, estão sendo substituídas por essa técnica, porque a galera está pensando mais em manter a carga em detrimento do volume, tá? Então é uma estratégia interessante para ser utilizada até mesmo em indivíduos em nível intermediário, os cardiopatas, porque é uma estratégia que também minimiza o estresse cardiovascular, tá? Então é uma estratégia aí que pode ser aplicada já desde o nível até iniciante, até o nível mais avançado, tanto quando o objetivo é hipertrofia, quanto quando o objetivo é força. Então nós podemos dizer que o cluster é uma estratégia interessante para aquela pessoa que está com dificuldade de progredir carga, que sente insegurança de fazer alguns exercícios básicos, multiarticulares com muito peso, né? Então é uma forma de você fazer progressão de cargas, trabalhar pesado com segurança, né? Então é um recurso muito interessante para ser aplicado em diferentes contextos.
Agora nós vamos ver uma estratégia que pode ser chamada tanto de drop set quanto de biset. Na verdade, é uma estratégia que pode ser utilizada com pesos livres. Eu já disse para vocês que talvez drop set não fosse uma estratégia interessante, porque teria que se manipular rapidamente a carga, mas aqui no agachamento dá para a gente fazer um drop de forma bem prática e simples, e sem manipular a carga, tá? Vamos fazer? Ela vai fazer o agachamento até a falha, ou bem próximo dessa falha, lembrando que agachamento até a falha traz um risco, Por isso até a gente pode aplicar essa estratégia. Então ela vai fazer um agachamento ali, bem próximo da falha. Quando ela estiver próximo da falha, ela vai botar o peso no suporte e vai fazer um agachamento livre, sem peso adicional, só com peso corporal. Na verdade, a gente pode dizer que é um drop de 100% da sobrecarga adicional. Não é um drop de 100% da sobrecarga do exercício. Por quê? Porque a sobrecarga do exercício envolve o peso da barra, o peso das anilhas e o peso corporal dela. Ela está levantando o próprio peso corporal. Por isso que o agachamento, ele não é um exercício que a gente consiga fazer sem resistência, literalmente, tá? Vamos lá? Não precisa chegar à falha propriamente dito, não. É só para demonstrar para a galera. Botou, chegou bem próximo a ela, e aí ela vai agachar livre. A galera gosta de fazer uma brincadeira similar a essa, de fazer um agachamento, a cadeirinha na parede, ela pode fazer uma cadeira extensora, Mas ela pode sim, após uma cadeira extensora, fazer um biset, como se fosse uma pré-exaustão. Fez a extensora, levanta e agacha sem sobrecarga, tá? Está agachando de forma dinâmica, mas ela poderia agachar e ficar aqui, na isometria, isometria, não hipertrofia. Não, isometria é um recurso interessante, principalmente se combinado com o exercício dinâmico. Por quê? Porque a gente fez o exercício dinâmico, ela agachou, ela estimulou o músculo dela com contrações dinâmicas, e aí quando ela chega próximo ao limite, ela entra com uma isometria. Tá? A gente acabou misturando os métodos, mas aqui era principalmente para mostrar que a gente pode fazer um drop set só de fazer o exercício com barra até um determinado nível de fadiga e botando a barra no suporte e fazendo um agachamento livre sem barra. Aqui a gente acabou entrando meio que com um triset, que ela acabou fazendo a isometria também, A bichinha tá resistente pra caramba, tá bom, não precisa focar mais não, já deu. Então, é uma estratégia bem interessante aí para finalização, Por quê? Porque a gente vai fazer um agachamento bem cansativo, bem próximo da falha, e a gente vai complementar com um agachamento livre, só com peso corporal, até a falha, até ela não conseguir suportar. E aí ela está explorando a falha no agachamento sem correr risco de ficar presa embaixo da barra, E sem precisar trabalhar tudo sem sobrecarga. Então ela começou com sobrecarga, fez a transição para o exercício livre sem sobrecarga e ainda conseguiu engaixar aí uma isometria, chegando próximo à metodologia lá que o Patrick Tuor gosta, O SST que mistura tudo e que termina numa isometria, Então seria mais um uso aí do método, do drop set, no agachamento, que pode ser aplicado ali do meio para o final do treino. Lembra que a falha, vocês já devem ter percebido que ela deve ser sempre evitada no primeiro exercício ou até mesmo no segundo exercício do treino, porque vai comprometer o resto do treino. Do meio para o final é um recurso que eu acho válido e que a ciência vem demonstrando que talvez realmente traga benefícios adicionais, tá? Então não desconsidere, contanto que a falha seja aplicada do meio para o final do treino. Então mencionei lá no início para vocês, quando eu falei da técnica de execução, dos erros comuns, que existem pessoas que apresentam ali uma dominância, dos músculos do quadril ou dos músculos que fazem a extensão do joelho durante o agachamento. Então quando algumas pessoas agacham, vira de lado para eles verem, quando algumas pessoas agacham, como a Raíssa, ela joga o quadril mais para trás, e ela sente muito mais glúteo que o quadríceps. Mesmo nessa posição abduzida, você sente mais glúteo que o quadríceps? Sente, Então levanta. Uma estratégia que a gente pode utilizar para direcionar aí o estímulo para o quadríceps é a pré-ativação. Como é que a gente pode fazer a pré-ativação? A gente pode fazer num nórdico, reverso,
que é aquele exercício de extensão do joelho que a gente fica sentado no chão. A gente poderia fazer na cadeira extensora, só que aqui, por exemplo, fica do outro lado da academia, né? Então, logisticamente ficaria complicado, principalmente se a academia estiver cheia, né? Aqui, então, a gente poderia fazer, né, esse nórdico reverso, ou poderia fazer o cice, para pré-ativar o quadríceps e quando ela for para o agachamento, ela ter um direcionamento, pelo menos da fadiga para o quadríceps, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ela vai fazer o cice. Isso. Pode fazer até com aquela pausazinha embaixo. 1, 2, bora. Isso aí. 1, 2. 1, 2. 1, 2, mais uma. Lembrando que é pré-ativar, tá? Pré-exaustão, levar o primeiro exercício até a falha e o segundo até a falha, só se for do meio para o final do treino também, tá? A gente fizer isso aqui no início, o resto do treino vai por água abaixo. Ela pré-fadigou, pré-ativou o quadríceps e agora quando ela vai para o agachamento, vamos ver o que ela vai falar depois, né? Mas, teoricamente, com o quadríceps já pré-ativado, ela já começa o segundo exercício sentindo o quadríceps ser solicitado, tá? E como a gente sabe que no exercício multiarticular o elo mais fraco da corrente é o que fadiga primeiro, né? É o que entra em falha, a gente espera que pré-fadigando o quadríceps seja ele o músculo mais estimulado aí, pelo menos em termos de fadiga, nesse segundo movimento. Foi? Mais uma, mais duas. E aí, sentiu mais quadríceps? Realmente. Sente, né? Senti mais quadríceps. Isso aí. Então, no caso dela, a gente aplica às vezes essa estratégia ou encaixa o agachamento, que é o mais comum, que a gente faz mais, né, tem feito mais ultimamente, encaixar o agachamento no dia de treino com ênfase no glúteo. Por quê? Porque ela sente o direcionamento desse exercício para o glúteo. No meu caso, por exemplo, o agachamento é praticamente só quadríceps, né? Eu sinto o glúteo numa elevação pélvica ou num isolado. Então, para mim, a estratégia deveria ser a pré-ativação do glúteo, ao contrário da pré-ativação do quadríceps que a gente fez nela. Então, cada caso deve ser analisado de forma individualizada, né, para que a gente saiba direcionar essas estratégias da melhor forma possível. Por isso que não dá para a gente copiar o treino do colega, se espelhar no treino do blogueiro, do bodybuilder que a gente se identifica. Por quê? Porque o princípio da individualidade vai imperar durante a prescrição e durante a escolha e manipulação dos métodos e das variáveis.